A necessidade humana é um combustível de transformação social. Quando ligadas à manutenção do corpo, necessidades como dormir e comer são satisfeitas por meio da interação com o meio em que vivemos e pelo trabalho que realizamos. Como os meios são poucos e as demandas muitas, nem sempre há uma distribuição justa e adequada dos bens que permitem a vida digna. A resposta do poder público às necessidades humanas ocorre por meio de políticas públicas. O que a luta traz para a gente? A luta trouxe independência, autonomia de ideias. A gente sente-se à vontade, a gente tem mais medo não. A gente fica de frente de promotor, de defensor, de advogado, de delegado que quer prender a gente só porque a gente quer melhorar o bairro, mas a gente com medo, porque a gente tem medo. Mas a gente também tem muita vontade de mudar. Os direitos surgem das relações sociais. Previstos em lei, eles tanto podem garantir proteção, a exemplo da proibição de uma prisão injusta, como também devem assegurar as condições para uma vida digna. É por meio de políticas públicas que temos acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à alimentação, à moradia, à comunicação, entre outros. Podendo resultar tanto de iniciativas do Estado quanto da sociedade. A compreensão de justiça ela vai ser cada vez mais plena na medida em que possa haver essa compreensão da conquista coletiva dos direitos, né? Quando a sociedade se mobilizar mais, quando os direitos possam ser fruto das mobilizações e não fruto de entregas ou de concessões. A sociedade brasileira ela é toda construída, estruturada nas bases do sistema colonial escravista, bases essas que são reatualizadas no sistema capitalista de produção. E a falta de políticas públicas é uma violência sobre essa violência. É uma violência em não tratar de corrigir essa violência da formação anterior da sociedade. É através do Estado que os direitos devem ser transferidos do papel para a vida. É através das instâncias oficiais, através da municipalidade, através dos governos estaduais, através do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, que essas questões, que os direitos, que isso que historicamente foi negado e a gente se acostumou a ter direito negado, parece que faz parte da paisagem. Então a gente precisa criar esse incômodo. Desse modo, para que a política pública seja efetivada, é fundamental que o poder público e a sociedade somem esforços desde o momento de sua elaboração até sua implementação. O primeiro passo é a definição clara pela comunidade dos objetivos que pretende alcançar com a política pública. Quais necessidades deverão ser satisfeitas? Qual a melhor forma de satisfazê-las? A gente precisa ter um espaço para a gente fazer as nossas tempestades de ideias, a gente decidir o que precisa melhorar. Nós estamos contentes com o que a gente está vivendo aqui hoje? As respostas a essas perguntas devem ser encontradas pelos próprios interessados, por meio de discussões democráticas em que a participação de todos seja assegurada. É fundamental a organização da comunidade em torno de seus objetivos comuns. Se a gente ficasse sem uma organização, sem preparar uma estratégia de trabalho, a gente não ia conseguir, ficar no bairro. Se a sociedade não estiver mobilizada, a perspectiva do direito ela vai ser negligenciada, ela vai ser negada. Não tem ninguém que saiba o que é que a sociedade precisa que não seja ela. Um trabalhador acovardado que não possa estabelecer os seus direitos, exigir o respeito aos seus direitos, isso para mim é um elemento primeiro, para ele primeiro se entender como um cidadão com direitos e depois ele até projetar isso, ele conseguir se posicionar em relação à escolha de seus governantes. Definidas as prioridades, o próximo e decisivo passo é transformar os objetivos sociais em lei.
Tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo atuam nesta fase. As propostas serão convertidas em projetos de lei a serem discutidos nos parlamentos. A fiscalização da elaboração das leis pelo cidadão é muito importante. A comunidade pode e deve acompanhar a tramitação e discussão dos projetos legislativos de seu interesse. É só com o controle social que a gente vai ter a mínima possibilidade de efetivar algum direito na vida das comunidades. E só com controle social e com mobilização que a gente vai ter a mínima perspectiva de construir a emancipação. Só quem participa da luta é que compreende, né, o que é o direito, e o que é a conquista do direito, e o que é a negação do direito. Os mecanismos de participação popular são vários e durante os anos a gente vem buscando, vem ampliando. Um papel extremamente importante são conselhos paritários e que a gente precisa de fato ocupar esses espaços. A experiência tem demonstrado que, quanto maior a participação da sociedade, maiores são os benefícios proporcionados por uma política pública, já que será possível identificar falhas e desvios. O cidadão é peça fundamental no combate à corrupção. Primeiro é o cidadão em que efetivamente sente, observa e sofre as consequências diretas da corrupção. Ele que observa diretamente a escola que não está sendo construída, a merenda escolar que não está indo, o médico que não está cumprindo a escala que lhe é atribuída, o medicamento que está faltando e foi adquirido, o recurso que foi passado, mas não foi transferido. O mesmo gestor pode ser mais corrupto ou menos corrupto a depender da sociedade que ele vai gerir. Se ele vai ter uma sociedade acomodada, ele tende a ser mais corrupto. Se ele vai ter mais controle, ele tende a ser mais honesto. Criada a lei, a política pública entrará em funcionamento. A esperança começa a se transformar em realidade. A participação social também aqui é decisiva para o alcance dos objetivos traçados. Mas não há só direitos em relação à política pública. Há também diversos deveres. Face oculta dos direitos fundamentais. A face oculta dos direitos fundamentais são os deveres fundamentais. E esses deveres fundamentais precisam de um ambiente político educacional para que você perceba. Nós estamos precisando mesmo de uma mudança copérnica, nós estamos precisando de uma mudança de raiz. É que a forma mesmo do patrimonialismo, a forma dessa mistura do público-privado com a qual se forma a sociedade brasileira, a negação de direitos, ela terminou levando ao que se convencionou chamado jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, tanto ele é celebrado como uma possibilidade do brasileiro de enfrentar diversidades, se virando de muitas formas, mas ele também tem um conteúdo que é perverso, que é o conteúdo de, não tendo aquele direito, eu busco de qualquer forma, driblando de qualquer forma, conseguir o que eu quero. Já vi autores que dizem que essa pequena corrupção ela não leva a grandes corrupções, e já vi pessoas que dizem o contrário, essa questão do brasileiro de não pegar fila, de ser amigo do outro, né? Essa questão da nossa cordialidade, que Sérgio Buarque de Holanda fala, o brasileiro é um ser cordial, mas a cordialidade não somos bonzinhos, mas sim cordialidade de coração. Muitas vezes a corrupção nossa não é uma corrupção que se dá pela questão do dinheiro, mas é porque eu sou amigo do fulano, eu não pego fila no banco, não preciso, porque o gerente é meu amigo, ele é irmão da minha mãe, ele é não sei o quê. Então essas questões, eu acredito que, não que elas vão dar diretamente uma corrupção maior, mas eu acredito que essas pequenas falhas, elas dão uma maior legitimidade para umas corrupções maiores. No próximo episódio de Novos Caminhos, veremos os desafios em matéria de acesso à justiça.